Amigos, bem-vindos ao Decoder Talks. Sou Henrique Toledo, advogado. Antes de mais nada, quero falar de insegurança jurídica. No Brasil, infelizmente, diante das constantes violações cometidas pelo Supremo Tribunal Federal, os tribunais inferiores parecem se sentir livres para arbitrar como se estivessem numa festa de falta de seriedade. Uma verdadeira rave de decisões sem critério jurídico, onde juízes, como convidados descompromissados, usam pequenos artifícios e interpretações abstratas para suprimir direitos humanos e fundamentais. É vergonhoso. Desanima qualquer advogado sério, que agora parece ter virado um mero adereço técnico, necessário apenas formalmente para que o cidadão consiga acessar o judiciário. No caso que vou relatar, além do meu filho, outros adolescentes tiveram o direito de realizar provas completamente suprimido. Isso mesmo, meninos suspensos no auge da semana de provas, como se a educação fosse um buffet que se pode fechar à vontade. Não vou comentar os motivos, a minha opinião pessoal sobre esses gestores dá náusea. Então vou me abster. Alguns alunos, diante da arbitrariedade, decidiram não ingressar com ação judicial, mas eu me propus a fazê-lo gratuitamente, tal a indignação com a falta de critério legal e moral desses déspotas disfarçados de educadores. Estes estudantes frequentam unidades federais do interior de Minas Gerais, onde os pais, geralmente de educação formal limitada, têm medo de enfrentar tais gestores. Ou seja, o cidadão humilde é obrigado a engolir a injustiça calado, enquanto burocratas travestidos de professores fazem política em vez de educação. Então, acionei o Estado. O juiz de primeiro grau deferiu o direito de um dos meninos realizar a prova, mas, ao invés de entrar com mandado de segurança, optei por ação civil por danos morais para meu filho e outros alunos, reforçando a gravidade da situação. O Instituto Federal, entretanto, recorreu e o Tribunal Federal de Minas Gerais acatou o agravo, suspendendo novamente o direito do estudante de realizar provas, mesmo depois dele já ter cumprido parte de suas avaliações. Outros alunos continuarão sem realizar provas bimestrais, porque seus pais temem enfrentar o Instituto. É nesse cenário que as instituições de ensino viraram antros de mamadores do Estado, não entregando educação de qualidade, mas implantando políticas wokistas alinhadas à esquerda política do país. Direitos estudantis ficaram no cardápio do esquecimento. Justiça e critério legal também foram convidados a dançar fora do salão. Bem, vou esclarecer brevemente o evento. Meu filho, junto com outros 3 garotos, estudantes de um instituto federal, foi acusado de uma falta grave, que só na cabeça de esquerdopata existiu, e lhes aplicaram suspensão de 5 dias durante o período de provas. A medida, além de arbitrária e apriorística, violou diversas normas legais e regulamentos internos. O regulamento educativo disciplinar discente do Instituto é claro: infrações graves exigem processo educativo disciplinar formal, com comissão designada, prazo para defesa escrita, participação dos pais ou responsáveis e direito a recurso com efeito suspensivo, conforme os artigos 28 a 35 e 43 do regulamento. Nenhum desses passos foi observado pelo Instituto Federal. Ao adotar um procedimento sumário, a instituição atropelou o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais fundamentais previstos no artigo 5, inciso 2º e 555, da Constituição Federal de 1988. Além disso, a suspensão comprometeu o direito do aluno à avaliação escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 53, e a Lei nº 9.870, de 23 de novembro de 1999, no seu artigo 6, asseguram que penalidades disciplinares não podem impedir a realização de provas ou atividades pedagógicas. O estudante foi impedido de realizar avaliações regulares, sendo lançado à recuperação sem nota, configurando prejuízo acadêmico irreversível. Ou seja, amigos, agora, graças à inovação do Instituto, seu filho pode ser reprovado por decisões completamente arbitrárias, sem fundamento legal, que rasgam direitos humanos fundamentais, como quem rasga papel velho. E não é exagero. Vou até o fim, nas cortes internacionais, porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica,
Convenção Americana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969, que garante o direito à educação como base do desenvolvimento humano e cidadão. Além disso, instrumentos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 26, e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, artigo 13, reforçam que nenhuma criança ou adolescente pode ser privada de acesso à educação de qualidade por capricho de gestores ou ideologias políticas. Mais uma vergonha nacional. Parece que o brasileiro está aceitando a resignação como novo normal. Isso não pode se tornar rotina. A luta pelos direitos não é opcional. Vejam os exemplos de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Suas ações mostraram que canalhas, quando pressionados, podem e devem ser responsabilizados, tomam na tarraqueta e aprendem que o abuso não fica impune. Não podemos nos deixar abater por déspotas travestidos de educadores, que se acham no direito de impor ideologias e ditar como cada cidadão deve viver sua vida. Isso é ultraje moral e jurídico para todos os brasileiros que lutam por uma vida digna, pelos direitos fundamentais e pela liberdade individual. O que está em jogo não é apenas uma prova ou um semestre escolar, é o futuro da educação, da justiça e do país. O caso evidencia a insegurança jurídica. Ao ignorar o rito formal e direitos garantidos, o Instituto Federal cria precedente para decisões arbitrárias, comprometendo a confiança de alunos, pais e sociedade na instituição. O Ministério Público do Estado do Paraná, em consulta emitida no ano de 2013, que saudade desta época quando ainda havia direito e a OAB tinha um pouco de dignidade, o MP daquele estado já definiu que suspender alunos durante provas é ilegal e anticonstitucional, além de pedagogicamente contraproducente. Não se trata de uma infração isolada. Outros alunos também foram afetados, demonstrando padrão de arbitrariedade. A imposição de suspensão em casa, sem atividades pedagógicas, aumenta o prejuízo e transforma a sanção em punição desproporcional, contrariando princípios constitucionais de proporcionalidade e direito à educação previstos nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 1988. Vamos ver. O tribunal ainda não analisou o mérito e eu espero sinceramente que os meninos tenham seus direitos finalmente respeitados. Não estou generalizando. Nem todos os juízes e tribunais foram contaminados pelo faça-se de conta que a Constituição e as leis não existem, como se observa no que chamo de Soviet Tribunal Federal. Existem magistrados sérios, dedicados e competentes, mas muitos acabam desmotivados diante de tanta balbúrdia e insegurança jurídica. Hoje, fazer o trabalho bem feito ou mal feito não traz consequências, já que a corte mais solene do país não se dá o mínimo respeito que exige dos demais. Tornou-se, infelizmente, uma corte de tiranos autocentrados, mais preocupados com seus próprios interesses do que com a lei, com a justiça ou com a cidadania. Como advogado, tenho atuado na defesa de estudantes vítimas de arbitrariedades disciplinares, garantindo o acesso ao devido processo legal, proteção dos direitos fundamentais e reparação de danos acadêmicos. Casos como este mostram que o acompanhamento jurídico é essencial para que o Estado cumpra sua função educativa e não transforme a escola em tribunal arbitrário. Agora vamos para a pauta política. Nada de novo no fronte. O julgamento de Jair Bolsonaro não pode ser lido apenas como um ato jurídico isolado. A disputa que se desenrola nos tribunais transcende o réu e se projeta sobre a própria saúde das instituições brasileiras. O que está em jogo não é apenas o futuro político de um ex-presidente, mas a credibilidade do sistema democrático em um país ainda marcado por profundas divisões. O processo contra Bolsonaro expõe uma contradição latente. A Justiça Eleitoral, criada para zelar pela lisura do jogo democrático, hoje assume um protagonismo político que a coloca como árbitro último da própria disputa. O questionamento inevitável é: estamos diante de uma defesa legítima da democracia ou da construção de uma engenharia jurídica voltada a eliminar um adversário político? A análise fria dos fatos revela dois caminhos de interpretação. De um lado,
a narrativa de que Bolsonaro teria ultrapassado limites ao tensionar as regras do processo eleitoral, o que justificaria a resposta firme do tribunal. De outro, emerge a hipótese de que a punição não é fruto apenas da letra da lei, mas também de uma necessidade política, neutralizar um ator que, mesmo fora do poder, mantém apoio popular expressivo e capacidade de mobilização. O julgamento de Bolsonaro, nesse sentido, não é uma exceção. É a continuidade de um fenômeno estrutural onde a justiça se confunde com política. Mas a grande questão que paira no ar é: a quem interessa essa condenação? Se a justificativa oficial é a defesa da democracia, não é paradoxal que o resultado seja a restrição da escolha popular nas urnas? E se a real intenção for blindar o sistema contra a ameaça de um retorno bolsonarista, não estaríamos diante de uma versão sofisticada de tutela judicial travestida de moralidade. Ao fim, talvez a resposta não esteja em escolher entre culpado ou inocente, justo ou injusto. O que o julgamento de Bolsonaro desnuda é a fragilidade de um sistema político onde a democracia é constantemente sequestrada, ora por militares, ora por juízes, ora por populistas. O que está em julgamento, mais do que um homem, é o próprio Pacto Democrático Brasileiro. Bem, vamos falar da estupidez do regime. Ou seria da malandragem e estratégia comunista comandada por Jorge Soros e seu filho da Zrenia, de seu filho, Alex Soro, que esteve no Brasil recentemente para dar apoio ao regime. Lembremos, para contextualizar, que o Trump recentemente declarou que Jorge Soros devia ser preso. O Brasil do Molusco, na maior desfaçatez, decidiu aplicar a chamada Lei da Reciprocidade contra os Estados Unidos após Washington impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Para os observadores externos, isso não é apenas uma disputa comercial. É mais um reflexo de um país dominado por corrupção, incapaz de negociar com transparência ou proteger seus cidadãos. O governo brasileiro não inspira confiança. O presidente se comporta de maneira semelhante a líderes autoritários como Nicolás Maduro, e o país não possui canais democráticos eficazes para resolver disputas comerciais. Enquanto o mundo observa, o Brasil se coloca em risco desnecessário, apostando em retaliações que mais prejudicam sua própria população do que os parceiros internacionais. Historicamente, os Estados Unidos respondem de forma firme quando são atacados comercialmente. Se um país aplica tarifas ou medidas punitivas sem diálogo sério, Washington reage de forma cirúrgica, mirando setores estratégicos do adversário, incluindo tecnologia, componentes críticos e commodities essenciais, como petróleo, metais e produtos agrícolas. Além disso, os americanos têm mostrado preferência por ações diretas, ignorando organismos multilaterais quando julgam que a retaliação de outro país é injusta ou ineficaz. No caso do Brasil, as consequências econômicas de uma guerra comercial unilateral podem ser devastadoras. Setores como o agronegócio, que depende de exportações para os Estados Unidos, podem ver suas receitas despencarem. O mercado de metais, siderurgia e fundições sofre risco direto com tarifas adicionais ou cotas impostas unilateralmente. O setor de petróleo e derivados enfrenta pressões sobre receitas, câmbio e logística. A indústria aeroespacial e de máquinas também é vulnerável, uma vez que o mercado americano é estratégico para vendas e componentes essenciais. Para o cidadão comum, a situação é ainda mais grave. A moeda brasileira já sofre desvalorização e tarifas adicionais sobre produtos americanos encarecem importados, elevando a inflação de alimentos, eletrônicos e bens industriais. A produção e os empregos, fortemente ligados às exportações, podem ser cortados, reduzindo salários e oportunidades em um país que já carece de instituições confiáveis para proteger o mercado interno. Enquanto o governo brasileiro trata o processo como mera barganha e tenta passar a imagem de negociações diplomáticas, a realidade é que qualquer retaliação de Washington será calculada e implacável. Os americanos têm precedentes claros: aplicar seção 232 da Lei de Comércio em nome da segurança nacional, criar cotas, tarifas setoriais ou investigar práticas digitais para proteger seus interesses. Não há simpatia por governos corruptos que usam retaliações como propaganda interna.
O cenário de curto prazo é simples. Ou o Brasil recua e busca negociações reais, ou a escalada de tarifas e medidas americanas provoca inflação, perda de mercado e desvio de comércio para concorrentes mais confiáveis. Qualquer tentativa de compensar setores internos com crédito ou incentivos será limitada diante de um sistema econômico corrompido e de uma gestão que não transmite credibilidade. Em síntese, a lei da reciprocidade no Brasil não é uma ferramenta de barganha inteligente, é uma aposta de risco de um governo que ignora princípios básicos de transparência e liberdade econômica. Se o país não se alinhar com padrões internacionais de negociação e responsabilidade fiscal, os custos serão pagos diretamente pelo povo, com aumento de preços, desemprego e instabilidade econômica. O Brasil segue vulnerável enquanto os Estados Unidos e parceiros confiáveis se protegem, respondem com firmeza e mantêm o comércio baseado em regras claras, transparência e democracia. Bem, amigos, se inscrevam no canal, dê seu like e visitem nosso site para acessar conteúdo exclusivo. Como sabem, tive um vídeo censurado pela plataforma, então peço a contribuição de todos para me ajudar no suporte do canal. Pretendo escrever uma apostila simples de dicas de saúde em breve, mas até lá o vídeo ajuda muito e acho que vale muito a pena. Por apenas R$3 eu te mando o link do vídeo proibidão pela Big Pharma. Abraços e grato pelo seu apoio.